Olá a todos, meu nome é Laura Gonçalves, eu sou da Engenharia Elétrica e hoje eu vou falar um pouquinho da termodinâmica. A termodinâmica é definida em duas leis principais. A primeira lei da termodinâmica estabelece que a variação da energia interna de um sistema corresponde à energia térmica recebida pelo sistema na forma de calor durante o processo, menos a correspondente da energia cedida pelo sistema à sua vizinhança na forma de trabalho. Ou seja, ela afirma a conservação da energia, uma vez que a energia total de um sistema é a energia recebida na forma de calor, menos a energia cedida na forma de trabalho. Notem que aqui nós temos duas formas para representar a primeira lei. Pela definição da IUPAC, que é a International Union of Applied Chemistry, ou seja, Organização Internacional de Química Pura e Aplicada, eles definiram a energia interna como sendo o calor mais trabalho. Mas logo mais a gente vai ver que isso não faz diferença, porque eles também definem o trabalho como sendo negativo. Porém, na aula de hoje a gente vai fazer a análise mais na física. Geralmente, os autores de física definem a energia interna como sendo o calor menos o trabalho. Energia interna. Chamamos de energia interna a fração da energia total de um sistema físico que é determinada apenas pelo seu estado, que corresponde à soma das energias cinética e potencial das partículas, átomos, moléculas que compõem esse sistema. Vale notar que ela é determinada apenas pelo seu estado. O que quer dizer isso? Quer dizer que a energia interna é uma função de estado, ou seja, só leva em consideração ao ponto final e inicial do sistema, e não o trajeto. Se por acaso nós tivéssemos um sistema que sai desse ponto e vai até este ponto, qualquer caminho que ele fosse, a energia interna do sistema seria igual, seria menos na volta, porque ela só é a variação, porque ela só depende dos pontos final e inicial, como é aqui, a variação da energia interna, e a fórmula para ela é N, que é o número de mols do sistema, porque aqui nós estamos trabalhando com sistemas gasosos, o CV, que é a constante do volume, é uma constante que depende apenas do tipo de átomo, se é uma molécula poliatômica, monatômica ou triatômica, e ΔT, que é a temperatura. Então, nota que N vai ser constante por todo o sistema, e CV também, uma vez que esses dois no mesmo gás, ou no mesmo sistema, eles não vão mudar, porque não vai mudar o número de mols nem a constante de volume no meio do processo. Então, a ΔU é diretamente proporcional à temperatura. Calor. Calor é um fluxo de energia térmica que ocorre naturalmente entre um sistema com temperatura mais elevada para outro com temperatura mais baixa, até que haja equilíbrio térmico. Ele tem duas formas. Essa aqui, que é E igual a mc ΔT, que é massa vezes calor específico, que depende do material, vezes a temperatura. Ou para a transição de fase, que em todo sistema isolado não ocorre variação de temperatura na transição de fase, nós temos o calor como massa vezes calor latente, que é a quantidade de energia necessária para que mude a fase do material específico. Quantidade de energia necessária para mudar a fase de um material específico. Aqui o calor específico é a quantidade de energia necessária para elevar em 1 grau 1 grama da substância. Trabalho é o produto da força pelo deslocamento na sua direção, ou seja, é um produto escalar. Isso aqui não vai nos interessar muito agora aqui na termodinâmica, porque a gente trabalha mais sistemas gasosos, como eu já havia comentado, então o trabalho é P vezes ΔV. Mas quando a gente está estudando lá a física newtoniana, a gente vê que trabalho é força vezes deslocamento, que é o que essa fórmula aqui representa. Então, como que pode ser força vezes deslocamento e pressão vezes volume? Para isso, a gente vai fazer uma análise dimensional para ver que as dimensões dessa fórmula são iguais a essa, portanto, as grandezas também são. Aqui, ó. Então, em 1, nós temos que força, né, que é quilograma por metro segundo na menos 2 vezes deslocamento, que é metro, dá um trabalho igual a isso aqui. E já em 2, nós temos pressão, que é força, sobre área, vezes volume, também vai nos dar a mesma análise dimensional. Então, as coisas são correspondentes, as duas formas.
Lembrando que eu havia comentado que a EUPAC define o trabalho como negativo, portanto, como aqui teria um sinal negativo na frente, lá na outra forma ficaria positivo. Então, essa é a única diferença para a química, que trabalho sempre vem com negativo na frente. Mas, como eu falei antes, nós vamos considerar trabalho como sendo positivo. A segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica estabelece que a entropia do sistema isolado só pode aumentar ou permanecer constante. Com isso, ela afirma o sentido dos processos. Então, os processos podem ser reversíveis se a variação de entropia é zero ou irreversíveis se a variação de entropia é maior que zero. No caso, entropia também é uma função de estado. Então, ela também só importa o ponto final e o ponto inicial do sistema. E vale notar que essa fórmula aqui, ela foi descoberta apenas para calcular entropia em processos reversíveis, que aqui tem um E. Mas como ela é uma função de estado, um processo irreversível pode se considerar um processo reversível, pode se considerar um processo reversível que vá do mesmo ponto final inicial, então pode-se usar essa fórmula também para calcular a entropia. Note que são 3 fórmulas equivalentes. Se você tiver a entropia final e a inicial, é só diminuir para ter a variação. Se você tiver um gráfico assim, pode calcular a integral dos pontos I até F, ou seja, somar os infinitos termos de entropia do ponto I até F, lembrando que a entropia é dada pelo calor sobre a temperatura. E se você tiver dois calores e 2 temperaturas, pode simplesmente fazer o calor quente ou calor maior, né, dividido pela temperatura maior, menos o calor frio sobre a temperatura fria. Agora vamos partir para uma análise da primeira lei da termodinâmica em cada processo, porque a parte mais complicada da termodinâmica é identificar os processos e saber o que acontece em cada um deles. Então, nos processos isobáricos. O processo isobárico é aquele que ocorre a pressão constante. Aqui, se vocês lembrarem da física, há o barômetro que mede a pressão. Então, por isso que é um processo isobárico, vem do barômetro. Aqui, ó, quem zera? No caso, na primeira lei, ΔU menos igual a Q menos W, ninguém. Então, quando a pressão é constante, ninguém vai zerar. O que vai acontecer? O trabalho vai ser definido por P ΔV. O calor tem essas 3 fórmulas aqui. A que eu não mostrei antes, essa daqui que é só para pressão constante, que daí eu utilizo o CP, o constante, a constante do gás, a pressão constante, que é aquele número que só depende da molécula ser poliatômica, diatômica ou triatômica. O ΔU pode ser definido pelas 2 fórmulas que a gente viu. Então, o gráfico da pressão pelo volume vai ser uma linha reta, porque a pressão é constante. E o sinal, numa expansão, tudo vai ficar positivo, ou seja, todas as 3 grandezas vão ser maior que zero, e na compressão, todas as 3 grandezas vão ser menores que zero. Um exemplo de um processo isobárico na vida real é uma máquina térmica, encontrada nas locomotivas de antigamente, ou hoje em dia nas locomotivas turísticas, como a Maria Fumaça, aqui no Rio Grande do Sul. O que acontece numa máquina térmica? Nós temos uma fonte de calor, que expele a fumaça, que no caso a caldeira, pela queima do carvão. A fumaça mexe um pistão. Esse pistão, por sua vez, faz girar uma roldana e gira um motor que fornece energia elétrica para a locomotiva andar ou para, enfim, para qualquer coisa funcionar aqui. Aqui nesse pistão nós temos a compressão e a expansão adiabática. Compressão, no caso, quando esse motor já rodou, né, que daí o pistão volta. Aqui nós teríamos a compressão. Expansão, quando a caldeira libera a fumaça. E ele fica sempre nesse ciclo até parar de vir a fonte quente. E com a entropia, o que acontece? A entropia, ela vai ser NCP ln de TF sobre TI. Aqui ela é
é o resultado daquela integral que eu tinha mostrado antes. Lembra que eu mostrei que o calor a uma pressão constante era NCV, NCP delta T. Então, no caso, a integral de ΔT é ln de Tf sobre Ti. O gráfico da entropia pela temperatura, ele vai ser uma exponencial. E pela equação dos gases ideais de Clapeyron, nós vamos ter que V sobre T vai ser igual a NR, ou seja, uma constante. Por quê? Porque T vai ser constante, então T pode passar para cá e vai ficar N é o número de mols que é uma constante, R é a constante real dos gases, então V sobre T é constante. Com isso, nós podemos afirmar que V inicial, volume inicial dividido pela temperatura inicial, vai ser igual ao volume final dividido pela temperatura final. Lembrando que temperatura é sempre medida em Kelvin para todas as expressões de termodinâmica. Isocórica, processo que ocorre a volume constante. Essa aqui também é chamada de isovolumétrica, mas o nome mais comum é isocórica, por isso que eu coloquei ele aqui. Aqui nós temos a Brink zero, o trabalho, porque P é igual a W é igual a P de delta V, se o delta V é zero, W é zero, ou seja, trabalho é zero. Então, e o resto, o que acontece? Então, o calor, ele vai ser as duas fórmulas iniciais mais mCV delta T, que o CV é o calor a um V constante, também depende da molécula do gás, e a energia interna vai ser igual ao trabalho, ou pela fórmula aqui. Então, o gráfico, P por V, vai ser uma linha reta também, mas agora vai ser vertical. Note que antes era horizontal porque a pressão é constante, agora o volume é constante, então ela é vertical. E agora não faz mais sentido a gente perguntar quem é que comprime e quem é que expande, porque não tem trabalho para comprimir e expandir. Então, a gente vai ter quem esquenta vai ter calor maior que zero e ΔU maior que zero, porque ΔU é igual a calor, e quem esfria vai ter calor negativo e ΔU negativo. Aqui também nós temos um exemplo de aqui no caso, um sistema que esquenta isocoricamente e um sistema que esfria isocoricamente. Aqui no caso da panela de pressão, o volume é constante e a pressão vai aumentando, né, se for pensar no gráfico, conforme a chama vai esquentando aqui o sistema, e o que faz cozinhar os alimentos mais rapidamente. No caso aqui da geladeira, ocorre mais em refrigeradores que são mais antigos, que acontecia quando fechava a porta da geladeira e não conseguia abrir imediatamente. No caso, ela dava uma travada. Porque como o ar da geladeira é mais frio que o ar externo, na maioria das vezes, quando tu abria a geladeira, o ar deslocava de dentro da geladeira para fora, ocasionando uma pressão menor do lado de dentro, e o que ocorria é que até essa pressão estabilizar não era possível abrir a geladeira. Se forçasse demais, até poderia quebrar a porta. Então, o correto nessas situações, quando a geladeira trava, é esperar alguns minutos até a pressão se igualar dentro de fora. Uma das formas também de corrigir esse problema é abrir um furinho pequenininho na parte de trás do refrigerador. Por mais que o ar saia, a pressão continue a mesma, porque o ar pode entrar daí por aquele furinho. Mas nota que esse furinho deve ser feito com auxílio técnico para não acabar danificando o refrigerador. Entropia. Então, no caso, o calor era NCV delta T, então agora na entropia nós temos NCV ln de Tf sobre Ti. O gráfico continua sendo uma exponencial, e na equação de Clapeyron, agora o V é constante, então vai ser P sobre T. A pressão inicial sobre a temperatura inicial é igual à pressão final sobre a temperatura final. O processo isotérmico. Então, é um processo que ocorre a uma temperatura constante. Quem zero? ΔU. Lembra que eu falei que ΔU era diretamente proporcional à temperatura. Então, se a temperatura é zero, ΔU também vai ser zero. Ou seja, a variação de energia interna é zero. O resto. Então, o trabalho vai ser nRT ln de VF sobre VI. Mas de onde é que veio essa forma?
essa fórmula veio da integral, da mistura da fórmula de trabalho anterior com a equação de Clapeyron, porque PV é igual a NRT, né? Então, P vai ser NRT sobre V. Daí, fazendo a integral de V, delta V sobre V, nós vamos ter VF sobre PI, no mesmo esquema que a gente tinha da entropia. Sugiro quem se interessar por esse assunto pesquisar melhor como é que é feita essa forma. Mas aqui, no caso, a gente só vai trabalhar com resultados. NRT é ln de VF sobre VI. E, então, o calor vai ser igual a trabalho ou as fórmulas anteriores. E o gráfico P por V vai ser uma hipérbole com razão de 1 sobre V. V é o volume, porque PV é igual a NRT, como havia comentado antes. E o sinal. Então, numa expansão, o trabalho é positivo, o calor também. Numa compressão, o trabalho é negativo e o calor também. Então, aqui vale ressaltar que eu havia comentado que se a variação de temperatura é zero, ΔU, a variação de energia interna também. Porque senão não faria sentido ter temperatura aqui. Mas a temperatura existe, só que ela é constante. Então, a variação é zero. Então, aqui, no exemplo de um processo isotérmico, é quando tu tem uma seringa, né, e tu aperta de um lado tampando o outro, acontece que primeiro tu vai ter uma pressão e um volume, e depois outra pressão e outro volume. Se tu, no caso, puxar para trás a seringa, essa daqui não dá porque ela já está no seu tamanho máximo, essa daqui daria, voltaria para esse sistema, e aqui seria a expansão, né, no caso de trazer o êmbolo para trás, e uma compressão, no caso de empurrar o êmbolo para frente. A entropia vai ser NR vezes LN de VF sobre VI, justamente a questão lá do trabalho, aqui, porque trabalho era calor, só que aqui tinha um vezes T, e agora não tem, porque entropia é calor dividido por T. Então, fica igual a equação do trabalho dividido por T. Daí aqui, o gráfico da entropia é uma linha reta, porque a temperatura é constante. Vale notar que o que era linhas retas no gráfico PV se tornaram exponenciais no gráfico TS, e o que eram exponenciais no gráfico TS se tornaram linhas retas no gráfico PV. Então há essa troca aqui dos dois gráficos que vale a pena ressaltar. Então, pelo diagrama de Clapeyron, PV vai ser uma constante. Então, pressão inicial vezes volume inicial é pressão final vezes volume final. Então, adiabático. Um processo adiabático é um processo que ocorre sem troca de matéria e energia com o meio. Ou seja, ele é feito totalmente isolado, não tem nem troca de matéria ou energia. Porém, na vida real, isso não aconteceria. É sempre a troca, alguma troca com o meio. Por isso que nós consideramos processos que ocorrem de forma muito rápida como processos adiabáticos. É o exemplo aqui de um spray, pode ser desodorante, tinta ou qualquer outro mecanismo que o gás expandir de forma tão rapidamente é considerado um processo adiabático. Ou também encher o pneu de uma bicicleta. No caso, o bombear aqui, o gás é comprimido tão rapidamente que pode ser considerado um processo adiabático. No caso, o gás dentro da bomba. Então, como não há troca de matéria nem energia, a energia de calor é igual a zero. Então, nós temos aqui o trabalho, que é a pressão final vezes volume final, menos pressão inicial vezes volume inicial, dividido por 1 menos gama. Gama aqui é o coeficiente de Poisson, que é definido pelo calor específico à pressão constante Cp, dividido pelo calor específico a volume constante Cv, que são aqueles calores que eu já mostrei para vocês anteriormente. E a energia interna, então, vai ser menos o trabalho, ou o N, ó, você vê aqui que é o denominador de gama. Então, no gráfico PV, nós vamos ter uma hipérbole na razão de 1 sobre V na gama. Ou seja, essa hipérbole aqui, por ter um expoente no V, ela é mais vertical que a outra hipérbole da isotérmica. Então, no caso, se aqui
É uma adiabática, teríamos uma isotérmica que passaria por aqui, ou por aqui no caso. Essa daqui se assemelha mais a uma reta por ter um elevado aqui no V. Numa expansão, o trabalho vai ser positivo e a variação da energia interna vai ser negativa. Numa compressão, o trabalho é negativo e a variação da energia interna é positiva. Na entropia é igual a zero, porque a entropia é calor sobre temperatura. Se o calor é zero, a entropia é zero. No gráfico da entropia é uma reta vertical. Então, aqui na equação de Clapeyron não há nenhuma constante, porque essa equação não leva em conta o calor, né? Ela leva em conta a pressão, volume e temperatura. Então, o que acontece nela? V gama é uma constante. Então, pode-se dizer que pressão inicial vezes volume inicial elevado na gama é igual a pressão final vezes volume final elevado na gama. Aqui estão algumas referências dos slides e obrigada.